A paz do Senhor, irmãos, amém? Aproveitar que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3. 1 Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Primeiro Samuel, capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes. Mas nós vamos ficar somente com a primeira parte que diz: o menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Podeis assentar. Queridos, nós estamos na leitura diária, na leitura bíblica diária, nós estamos estudando o livro de 1 Samuel. Você que tem acompanhado aí a leitura bíblica diária, com certeza tem sido abençoado, não é isso? Pastor Eber, na semana passada, trouxe o capítulo 2, essa semana nós tivemos pastor Gil, pastor Geraldo, e outros irmãos estão trazendo para nós aqui os estudos de 1 Samuel. E na quarta-feira da semana passada nós falamos sobre a diferença entre os filhos de Eli e Samuel. Não é? Nós falamos exatamente desse aspecto, da diferença, porque o texto bíblico do capítulo 2, ele faz questão de destacar essa diferença. Faz questão de chamar a atenção para a diferença existente entre os filhos de Eli e Samuel. Se você ler lá no capítulo 2, quando chega no versículo 11, ele diz: Samuel ficou servindo ao Senhor diante de Eli. No versículo 12 ele diz: porém os filhos de Eli eram homens malignos. Outra tradução vai dizer: eram filhos de Belial. Então, a Bíblia faz questão de destacar a diferença entre eles. Enquanto Samuel servia ao Senhor, enquanto Samuel estava na casa do Senhor, aprendendo ali com Eli, os filhos de Eli tomaram outro rumo. Apesar de serem filhos do sumo sacerdote, eles não eram nada santos, pelo contrário, eram homens ímpios, de coração absolutamente distante de Deus, eram homens que não se importavam com Deus, não se importavam com as coisas de Deus, apesar de estarem servindo no santuário, apesar de estarem no tabernáculo, apesar de estar exercendo uma função sacerdotal. Eles não se importavam com Deus, eles não se importavam com o sacrifício que era trazido e oferecido a Deus, tanto é que eles violavam o sacrifício. Eles tinham a ousadia de roubar, muito obrigado, minha irmã, Deus abençoe, de roubar o sacrifício que era de Deus. Enfiavam o garfo na panela e levavam o que tinha que levar. Eles não estavam nem por aí, se a palavra de Deus estabelecia a parte que era deles. A gordura que só podia ser oferecida a Deus, eles queriam a gordura. E eles levavam a gordura, e o texto bíblico diz, era muito grande o pecado daqueles homens. Porém, Samuel servia ao Senhor. Samuel estava aprendendo o sacerdócio, mesmo estando naquele ambiente contaminado pela rebeldia, pelo endurecimento de coração, pela falta de respeito com as coisas santas. Deus preservou Samuel naquele lugar. Deus guardou Samuel naquele lugar. Nós até frisamos, assim como Deus guardou José no Egito, no meio daquela podridão que era o Egito, Deus guardou José ali, Deus também guarda Samuel ali. Ana e Eucana trouxeram o menino, uma criança ainda, e entregaram na mão do sacerdote, para que ele pudesse crescer ali dentro. E o ambiente não era nada saudável. Todos estavam longe de Deus. Deus já não falava mais com esse povo. O coração desse povo era totalmente distante do Senhor. Totalmente envolvidos em rebeldia. E Samuel foi trazido para esse ambiente. E nós vimos que a mãe de Samuel, ela preparou o menino exatamente para esse momento, para servir a Deus, para estar na casa de Deus, para trabalhar para o Senhor.
ela o dedicou ao Senhor. Isso fez toda a diferença na vida de Samuel. Agora, nessa noite, nós vamos continuar com esse texto, ainda falando de Samuel, só que eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que quem cuidou de Samuel foi Eli. E Eli também cuidou de seus filhos. Por que deu certo com Samuel e não deu certo com os filhos? O que será que aconteceu? Onde foi que Eli errou? Será que ele percebeu o erro cometido na criação dos seus filhos e resolveu agora não repeti-los com Samuel? Qual foi, de fato, a influência de Eli no ministério de Samuel? Porque Samuel, diferente dos filhos de Eli, ele se torna um grande juiz em Israel. E não somente isso, ele se torna um grande sacerdote. E ele é também profeta. Depois de Moisés, é o primeiro profeta que se levanta, Samuel. Samuel, ele foi destacado por Deus para ungir os 2 primeiros grandes reis de Israel, Saul e Davi. Teve um ministério abençoadíssimo, num momento de crise, num momento de transição muito difícil. Israel está saindo daquele momento de juízes para entrar na fase de monarquia. E nesse período de transição, é Samuel que está conduzindo o povo. Nessa fase de transição, é Samuel que está conduzindo o povo. E a pergunta que se faz é: qual a influência de Eli sobre a vida de Samuel? Como Eli, de fato, influenciou esse ministério abençoado de Samuel? Porque foi o sacerdote Eli que durante 40 anos esteve à frente do povo de Israel, cuidando da nação de Israel, que também cuidou de Samuel, durante os primeiros anos da vida de Samuel. Foi Eli quem ensinou Samuel a servir a Deus, a ouvir a voz de Deus, a orar, a ler a Bíblia, ensinou Samuel sobre a lei. Foi Eli que ensinou praticamente tudo que Samuel exerceu no seu ofício sacerdotal, como homem de Deus. Tudo isso passou exatamente pelo ensino de Eli. Que Eli foi um péssimo pai, isso fica muito claro. A Bíblia é muito clara ao destacar a forma como Eli errou na criação de seus filhos. Eli erra porque Eli foi omisso. Eli foi omisso. As pessoas chegaram para Eli e disseram: Eli, olha seus filhos. Eles estão se deitando com as mulheres que servem à porta do tabernáculo. Eles estão se prostituindo com essas mulheres. E eles são sacerdotes do Senhor. Veja o que teus filhos estão fazendo. Eli, naquele jeito paizão, né? Meus filhos, olha o que vocês estão fazendo. Olha o que o povo está falando de vocês. Não pode ser assim. Se um homem pecar contra o Senhor, contra outro homem, o Senhor será árbitro entre eles. Mas se pecar contra o Senhor, quem poderá ser árbitro entre esse homem e Deus? E os filhos de Eli, sabe o que fizeram? Para essa exortação de Eli, deram de ombros. Eles não estavam nem aí. Eles não tinham o menor respeito pelo pai. Eles não tinham o menor respeito pelo que o pai falava, nem pelo pai por ser pai, e nem pelo pai ser a autoridade espiritual sobre eles. Eli era o sumo sacerdote. Mas aqueles filhos de Eli não tinham o menor respeito com o pai. Eles não respeitavam Eli. E a Bíblia diz que Deus também chamou Eli e veio falar com Eli. Quando você lê o capítulo 2, versículo 29, né, Deus fala com Eli. Deus adverte Eli quanto aos seus filhos. Diz: por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha casa? Deus chega para Eli e diz: vocês estão tratando com desprezo as ofertas, o sacrifício que é oferecido. E apesar do povo reclamar e de Deus ter falado com Eli através de um profeta, Eli não tomou a providência que devia ser tomada. Faltou a Eli um pulso forte. Faltou a Eli tomar uma atitude mais enérgica em relação aos seus filhos.
E isso fica claro lá no capítulo 3, versículo de número 13. Capítulo 3, versículo 13, você vê que Deus trouxe juízo à casa de Eli, exatamente porque Eli foi omisso. Faltou a Eli uma atitude mais enérgica com seus filhos. Olha o que diz o versículo 13, Deus falando a Samuel. Porque eu já disse a Eli que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se tornaram maldição sobre si, trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Outra tradução diz que os filhos de Eli se tornaram execráveis, e Eli não os repreendeu. Deus disse, eu falei para Eli que eu ia trazer, e agora Deus já está trazendo o juízo sobre eles. Ele foi omisso, quando deveria ser enérgico, quando deveria tomar uma atitude mais dura com os filhos, Eli foi omisso. Ele não tomou essa atitude. E o versículo 29, lá do capítulo 2, explica por que de Eli não ter tomado essa atitude. Você volta no capítulo 2, versículo 29, Deus, através do profeta, ele pergunta para Eli, e você, por que honra os seus filhos mais do que a mim? Por que você honra os seus filhos mais do que você honra a mim? Essa era a atitude de Eli. Eli estava honrando os seus filhos mais do que a Deus. Isso faz lembrar Jesus, né? Jesus disse, olha, se você ama sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, mais do que a mim, você não é digno de mim. Foi o que Jesus disse. E aqui Deus está dizendo para Eli exatamente isso. Deus está dizendo, você honra seus filhos mais do que a mim. Você sabe que seus filhos estão errados, mas você prefere vê-los no erro, a repreendê-los, enquanto a minha casa, o meu povo, está se corrompendo por causa do pecado dos seus filhos. E Deus ainda vai um pouquinho mais longe aqui com o profeta, né? Deus acusa Eli de participação no erro de seus filhos. De conivência com o erro dos seus filhos. Ainda no versículo 29, diz assim, e você, por que honra seus filhos mais do que a mim? Para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel. Ele também participava. É aquele negócio, a carne foi trazida para dentro de casa, né? Ele sabe de onde a carne veio, mas está lá o churrasco pronto, a picanhazinha bem assada, com a gordurinha na ponta, o velho ali cortou e comeu. E Deus disse, você está engordando, você e seus filhos estão engordando, com o que não é seu. Vocês estão engordando com o que é santo, com o que é sagrado, com o que é de Deus. Ele se tornou esse pai bonachão, né? Meus filhos, não pode fazer isso. Olha o que vocês estão fazendo. Essa carne não era para estar aqui. Olha só, essa picanha, com essa gordurinha, é a gordurinha do Senhor. Vocês não podem ficar fazendo isso. Mas já que está aqui, né, põe no prato, corta e come. E está tudo bem. O que é sagrado ficou normal. É quando aquilo que é sagrado se torna normal na vida das pessoas. As pessoas estão servindo a Deus, mas daqui a pouco elas começam a olhar para as coisas santas como se fosse algo natural, algo muito normal. Elas se acostumaram com as coisas santas. E agora já não respeitam mais. E pecar contra as coisas santas já tornou algo que é trivial, que é normal, que não faz muita diferença na vida das pessoas. Assim estava o velho Eli. E assim estavam os filhos de Eli. Totalmente corrompidos. Totalmente longe de Deus. Diferente de Deus, que chegou para Eli e advertiu Eli, né? Ele adverte Eli, ele diz para Eli as consequências do pecado dele e dos seus filhos. Como eles não tomaram a providência, Deus veio e agiu. Eli não fez isso. Ele devia ter advertido seus filhos, mas como seus filhos não mudaram, ele deveria ter tomado uma outra atitude, como homem de Deus. E o erro de Eli foi exatamente isso. Deixar a coisa correr frouxa. E a gente fica pensando, por que Eli agiu assim? A Bíblia diz que Eli, ele foi sacerdote
ele julgou Israel durante 40 anos. Ele era sacerdote e também era juiz do povo. Talvez Eli era uma pessoa muito ocupada. Talvez o serviço no tabernáculo tirou Eli de dentro da sua casa. Afastou Eli dos seus filhos. Talvez Eli foi um homem muito ocupado com as coisas de Deus, muito preocupado com as coisas de Deus, que acabou descuidando da sua própria família, descuidando da sua casa, descuidando dos seus filhos. Talvez o fato de estar envolvido no trabalho do Senhor, envolvido na casa de Deus, envolvido no serviço do sacerdócio ali, fez com que ele perdesse seus filhos. Ele não desse a atenção necessária, o cuidado necessário para ensinar seus filhos, para cuidar dos seus filhos, para acompanhar a educação de seus filhos. Talvez ele tenha errado aí. Ele foi um pai ausente. E para compensar essa ausência, né, talvez agora ele não queira ser radical com seus filhos. É uma história muito antiga, mas que trata de problemas atuais, de problemas modernos, de problemas da nossa sociedade. Não é isso que a gente vê? Todos nós, irmãos, somos passíveis de errar na criação de nossos filhos. Não pense, não. Todos nós somos passíveis de cometer erros. Não somos perfeitos. Todos nós somos passíveis de cometer talvez os mesmos erros que ele cometeu. Mas é bom quando a gente vê um exemplo assim e pede a Deus misericórdia e graça para que a gente não tome esse caminho. Ele, talvez pelo fato de ter vivido ausente, ter vivido envolvido com a obra de Deus e não ter tido tempo para cuidar dos seus filhos, ele agora quer compensar isso de alguma forma. Então, o menino vai crescendo cheio de manha, cheio de vontade, né? É o reizinho da casa. E no caso de Eli, tinha 2 reis em casa, né? O que o menino pedir, ele vai fazer. O que os meninos quiserem, ele vai fazer. Deixa os meninos. São só crianças. Não, mas é porque são jovens. Isso é coisa de jovem, depois eles mudam. Com o tempo eles amadurecem. Não, eles estão na igreja. Eles estão ouvindo a palavra todo dia, eles vão mudar. É assim mesmo. E o tempo vai passando e os meninos vão só piorando. E os meninos vão se tornando donos de si, donos da razão. E quando já são donos do nariz, aí já não respeitam mais o pai, já não ouvem mais o pai, já não quer mais saber. Chegou nesse nível. E agora o velho ali perdeu os filhos. Ele já não tem mais domínio sobre eles. E os meninos estão tocando horror na casa de Deus. E os meninos estão profanando o santuário. Estão brincando com coisa santa. E estão fazendo isso deliberadamente. E Deus resolveu matá-los. Porque tem um limite. O cálice da ira de Deus chega no limite. E chegou no limite. E Deus falou, agora chegou o limite. Eu vou tomar a providência. Não tinha volta para os filhos de Eli. Oportunidade de arrependimento eles tiveram, mas eles não quiseram se arrepender. Mas o problema é, Eli errou com seus filhos. E onde ele errou com seus filhos, talvez ele quis acertar com Samuel. Ele agora recebe uma criança que vem para os seus cuidados, para que ele possa estar cuidando dessa criança, ensinando essa criança acerca das coisas de Deus. E ele tem a oportunidade de fazer tudo diferente. Ele agora já não tem mais filhos menores para cuidar. Ele agora só tem Samuel. Então parece que agora ele vai se dedicar mais ao menino Samuel, como tutor, como mentor dele ali no templo, para ensinar as coisas, para acompanhá-lo mais de perto, ensiná-lo acerca das coisas de Deus. Eli agora parece que vai tentar recuperar isso. E a Bíblia diz que Samuel, ele servia ao Senhor perante Eli. Ele estava servindo ao Senhor, mas ele tinha uma autoridade sobre ele. E essa autoridade sobre Samuel
era exatamente o sumo sacerdote, era Eli. Ele estava ali, servindo ao Senhor. E Samuel era um menino submisso, era um menino obediente. E ele já veio para ali, talvez, com o coração desse jeito. Porque para você levar uma criança de 3 anos e tirar de dentro da sua casa, 3, 5 anos, tirar de dentro da sua casa e dizer, agora você não vai mais morar com mamãe, você não vai mais morar com papai, você vai morar com Eli. Quem é Eli? É aquele senhorzinho velhinho ali, barbinha grande ali, branquinha, tá certo? Agora você não vai mais ficar com mamãe, você não vai ficar com sua família, você vai ficar com ele. Como é que você explica isso para uma criança? Ana já vinha trabalhando isso no coração de Samuel. Desde pequeno ele sabia que ele era alguém dedicado ao Senhor. A história dele, a história de como ele nasceu, isso tudo Ana já vinha trabalhando no coração daquela criança. Tanto é que quando chega o momento, ele vai. Ele vai. E ele agora está debaixo da autoridade do sumo sacerdote. Agora ele está debaixo dessa autoridade espiritual, que é Eli. Não há como crescer espiritualmente, irmão, se não estivermos debaixo de uma liderança espiritual. Às vezes a gente observa as pessoas que não querem congregar, né? Não querem. Elas acham que elas podem viver sem igreja, né? Elas não têm pastor, elas não têm igreja, elas acham que estão servindo a Deus, do jeito delas, da vontade delas, e se esquecem que a autoridade é um princípio estabelecido por Deus. E nem Deus quebra esse princípio. Deus podia não ter deixado Samuel ficar na casa de Eli. Samuel podia ter crescido na casa dele e Deus ter cumprido a promessa na vida dele. Mas Deus traz Samuel e coloca ali, debaixo da autoridade de Eli. E ele cresce espiritualmente ali, debaixo da autoridade de Eli. Ele aprende com Eli. Ele dá os seus primeiros passos na sua caminhada espiritual com Eli. Eli que estava ali para ensinar tudo acerca de Deus a Samuel. É interessante porque quando você olha a educação da criança em Israel, até essa idade de 3 a 5 anos, ela ficava sob os cuidados da mãe. E a mãe é que era responsável por ensinar essa criança, por mostrar para ela tudo sobre Deus. A educação na época lá de Israel, naquela época, ela era totalmente fundada ou fundamentada na Torá, na lei do Senhor. A criança, desde pequena, quando ela começava a falar, a mãe e o pai já vinham ensinando ela acerca da lei de Deus. Eles levavam muito a sério o que diz Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E Moisés diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e dela falarás assentado em tua mesa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal à tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua porta, nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Eles levavam muito a sério isso. Essa primeira parte, o versículo 4 e o versículo 5, era denominado de Shema. Shema significa ouve, escuta, exatamente porque Moisés começa dizendo assim, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o Deus... Como é que ele diz aqui, só para eu não falar errado? O Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Era o chamar. Os judeus mais fiéis e conservadores da religião judaica, eles repetiam isso todo dia de manhã e todo dia à noite. E assim que a criança começava a compreender, a falar, a mãe já ia ensinando isso para eles. Ouve, o Senhor teu Deus é o único Deus. Tu vais amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma.
Já ia ensinando isso para a criança, inculcando isso na cabeça dela. E naqueles primeiros anos era a mãe que tinha essa responsabilidade de educar, era a mãe que tinha a responsabilidade de estar perto da criança e ensiná-la acerca das coisas de Deus, da lei de Deus. A educação era pautada no ensino sobre Deus. Só que quando o menino chegava na idade de ser desmamado, aí ele saía da tutela da mãe e estava agora sob a tutela do pai. E agora era o pai que ia conduzir o menino. Se fosse menina, continuaria sob a tutela da mãe, para que a mãe continuasse ensinando. Mas como era menino, agora o pai ia ensinar. Ele agora ia acompanhar o pai, e o pai continuaria também ensinando a ele sobre a lei, e a partir de agora o pai também ensinaria para ele sua profissão. Porque tão importante quanto ensinar a lei, era também ensinar o menino a profissão, um ofício. Era tão importante quanto ensinar a lei. Então, o pai e a mãe tinham essa responsabilidade de acompanhar essa criança. Então, e até os 20 anos de idade, ele estava ali, do lado do pai, aprendendo com o pai, tanto sobre a lei, quanto sobre os ofícios. O ofício do pai. Normalmente, o pai passava para o filho o seu ofício. Jesus foi carpinteiro porque José era carpinteiro. Se José fosse pedreiro, ele seria pedreiro. Né? Se José fosse ferreiro, ele seria ferreiro. Os pais normalmente passavam para os filhos isso. E essa era uma responsabilidade, tanto quanto era necessário e era a responsabilidade dos pais ensiná-los acerca do amor a Deus, do servir a Deus, do obedecer a Deus. Mas Samuel, ele teve um período com sua mãe, mas ele não teve um período com seu pai. O período que era para ele viver com seu pai, o pai dele ensinando a ele o ofício. Eucana, a Bíblia não fala qual era o ofício de Eucana, mas com certeza era um homem próspero, era um homem que prosperou, né? Era um homem rico. E Eucana podia ter passado seu ofício para seu filho Samuel, mas como Samuel foi levado ao santuário e foi entregue a Eli, essa responsabilidade agora é de Eli. É Eli quem vai ensinar sobre Deus. É Eli quem vai ensinar o ofício a Samuel. E o ofício a ser ensinado agora é o ofício sacerdotal. Eli vai passar para Samuel o seu ofício, o ofício sacerdotal. Ele vai ensinar Samuel acerca do servir a Deus no santuário. É claro que Ana já vai ajudar. Ana vai todo ano levar lá, todo ano uma túnica nova para ele. Né? Ele vai estar vestido como os sacerdotes. Até falamos aqui na semana passada, né, que o fato dele estar vestido como os sacerdotes que ministram no santuário faz com que ele se sinta parte do lugar. Uma criança que está vestida daquela forma, ela vai olhar para todo mundo está vestido igual a ela vai se sentir parte daquilo, ela vai se sentir participante daquilo. E aí nós destacamos a importância de nós ensinarmos nossos filhos a estar na igreja, a se envolver na igreja, fazer com que eles se sintam cada vez mais parte da igreja, parte da obra de Deus. Quanto mais envolvidos eles estiverem com a obra, quanto mais envolvidos eles estiverem com as coisas de Deus, mais eles vão crescer dentro da casa de Deus. E foi assim com Samuel. Mas Eli era o responsável, era Eli quem tinha que ensiná-lo, era Eli quem tinha que falar as coisas de Deus para ele. O ofício sacerdotal. Quando você chega aqui no versículo 18 do capítulo 2, diz assim: Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Então ele era ainda criança, mas ele já estava ali, servindo ao Senhor, ministrando na casa do Senhor. Quem ensinava? Eli. Quem estava mostrando a ele como fazia? Eli. Ele aprendia, e ele crescia, e ele se desenvolvia diante de Eli. Observe que o sistema educacional daquele tempo favorecia uma aproximação muito maior dos pais com os filhos. Os pais tinham esse dever de estar mais perto, de acompanhar os filhos mais de perto. Até porque tinha essa obrigação de ensinar os filhos. Né? Hoje nós institucionalizamos a educação.
né? Hoje nossos filhos estudam em uma escola, nós não damos aula para os nossos filhos, né? E às vezes nós nos envolvemos tanto com o dia a dia, com o trabalho, com outras coisas, os meninos ficam metade do dia na escola, outra metade do dia dormindo. E talvez a metade do dia que eles ficam em casa seja exatamente a metade do dia que nós não estamos lá. E isso, de alguma forma, faz com que nós nos distanciemos um pouco deles. Mas esse ensino bíblico, ele nos leva a refletir exatamente sobre isso. Quanto do nosso tempo nós temos dedicado a estar perto deles, a conversar com eles, a mostrar para eles as verdades de Deus, a compartilhar com eles as coisas santas. A compartilhar com eles as coisas santas. Tinha um colega no meu trabalho que ele dizia bem assim, esse negócio de ficar ensinando religião para a menina é besteira. Minha filha, eu vou deixar ela crescer. Quando ela crescer, ela escolhe o que ela quer ser. Se ela quer ser católica, se ela quer ser crente, se ela quer ser o que ela quiser. Eu não posso ficar... Ela crescer, ela escolhe. Eu não vou influenciá-la. Aí eu falei para ele, beleza, você não vai influenciá-la, mas o professor dela vai influenciá-la na escola. Os amigos dela vão influenciá-la. Vão fazer o seu papel. Vão fazer o que você não está fazendo. As pessoas de fora da sua casa vão fazer exatamente o que você deixou de fazer. E vão pensar você que ela vai escolher por si mesma. Não. Ela vai escolher porque outras pessoas a influenciaram. E quem é que sabe o que é melhor para ela? É você ou são eles? Passou, nós não conversamos mais sobre isso, né? Aí, depois eu, conversando com ele, ele disse, estou levando minha filha para a igreja. Estou levando lá na Igreja Batista, tá uma bênção lá. Então, ela está gostando do trabalho lá de criança, ela está envolvida, e agora eu vou levar ela para lá. Eu falei, que bom, que bom. Aí ele veio e falou, sabe por quê? O avô dela é espírita. E estava levando minha filha para o centro espírita. Eu falei, olha só como é a coisa. E é assim mesmo, irmãos. Se nós que somos pais não nos aproximarmos e não influenciarmos e não falarmos, outras pessoas vão influenciar. E quem sabe o que é melhor para os nossos filhos somos nós que estamos criando eles. Nós sabemos quanto é bom servir a Deus, estar na casa de Deus, e essa influência nós temos que passar para eles. E se nós formos negligentes com isso, o mundo vai ensinar. O mundo vai tomar o nosso lugar. Né? O mundo vai tomar. Ele ensinou Samuel o temor a Deus. Ele ensinou a Samuel a se relacionar com Deus. A Bíblia diz que quando Samuel estava dormindo lá no templo, né, estava dormindo, a luz do templo ainda não tinha se apagado, e é interessante, né, porque a lâmpada ela não devia se apagar, né, mas o descuido com as coisas de Deus era tão grande, que parece que a lâmpada, em um determinado momento, ela se apagava. Aquela lâmpada ela não era para apagar nunca. O sacerdote ele tinha que alimentá-la com azeite pela manhã e à noite, cortar os pavis lá e mantê-la acesa. Só que em algum momento ela se apagaria. E antes que ela se apagasse, Deus resolve falar com Samuel. É interessante que Samuel ouve a voz chamando Samuel, Samuel, e ele corre para quem? Para Eli. Ele chega lá e diz, me chamou, senhor? Ele diz, não, eu não te chamei, pode voltar. E quando ele volta, ele ouve de novo, Samuel, Samuel. E ele ouve a voz de quem? De Eli. Fala, Eli que está me chamando. Samuel não conhecia a voz de Deus. Então não tinha nem como ele confundir a voz de Deus com a voz de Eli. Falar, porque ele não conhecia a voz de Deus. O texto diz, Samuel não conhecia o Senhor. E aqui não é, o conhecer o Senhor não significa que ele não conhecesse Deus. Ele sabia quem era Deus, ele só não tinha tido ainda um relacionamento pessoal com Deus. A voz de Deus era escassa naquele tempo, ele nunca tinha ouvido Deus falar. Deus já não falava há muito tempo. E Samuel não sabia lidar com isso. Mas ele corre para o sacerdote. Ele corre para Eli. E é Eli quem vai ensinar Samuel a se relacionar com Deus.
É Eli que vai dizer para Samuel, olha, quando você ouvir de outra vez a voz, você vai responder dessa e dessa forma. Você vai dizer, fala, porque o teu servo ouve. Você vai se colocar à disposição de Deus. Quando Deus te chamar, você vai se entregar a Ele, você vai se colocar na posição dEle, porque Deus quer falar com você, Deus quer se relacionar com você. Samuel estava servindo a Deus diante de Eli. Eli era a autoridade espiritual sobre Samuel. E foi exatamente Eli que entendeu o chamado de Deus na vida de Samuel. Ele era um sacerdote caído. Estava velho. Já tinha errado muito. Mas ele sabia quando era Deus que estava falando. Ele sabia quando era a voz de Deus. E quem reconhece o chamado de Deus para Samuel, não foi Samuel, foi Eli. Eu estava ouvindo um pastor falando sobre esse assunto, eu achei interessante o que ele diz aqui sobre isso, no comentário dele, desse versículo. Ele diz assim que, muitas vezes a gente diz ter um chamado para a obra do Senhor, e a gente quer fazer a obra do Senhor por nossa própria conta, né? A gente não liga para o pastor da nossa igreja, a gente não importa com a direção da igreja, a gente simplesmente vai porque a gente acha que a gente tem um chamado de Deus, a gente tem uma vocação de Deus, e a gente vai fazer a obra de Deus, né? Aí o irmão some da igreja 1 mês, 2 meses, o pastor já fica preocupado quando encontra o irmão. Onde é que você está, irmão? Ah, estava fazendo a obra, pastor. Estava evangelizando. Deus tem um chamado para mim. Quem identifica o chamado na vida do crente é o pastor dele. Quem vai identificar o chamado de Deus na sua vida é o seu pastor, sua pastora. Porque Deus vai falar com ele, vai falar com ela. Que ele tem um chamado para você. Isso fica claro aqui. Deus, ele não quebra princípios. Se Eli era autoridade ali, espiritual, Eli era autoridade espiritual. Se Deus tinha um chamado para Samuel, ia passar por Eli. Ele ia orientá-lo. O chamado não afastou Samuel de Eli. Pelo contrário, o chamado trouxe Eli a Samuel. E o que a gente vê hoje são as pessoas que dizem ter um chamado de Deus, se afastam dos seus pastores, dos seus líderes, da sua igreja, e vai viver a sua vida, independente. Né? Ah, mas o pastor não reconhece o meu ministério. Se é de Deus, Deus vai falar com o seu pastor. Deus vai falar com o seu pastor. Deus vai falar com o seu líder. Deus vai mostrar. E com certeza, ele vai entender o chamado de Deus para a sua vida. Assim como Eli entendeu que era Deus chamando Samuel. Daí a importância de estar debaixo de uma autoridade. Daí a importância de você estar debaixo de uma autoridade espiritual. Jesus um dia olhou para a multidão e ele teve compaixão daquela multidão. Sabe por quê? Porque eles andavam como ovelhas que não têm pastor. Jesus olha e vê todo mundo perdido, sem direção, fazendo a sua própria vontade, andando pelo seu próprio caminho. Ovelhas sem pastor. Não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, perdidos, desorientados, ou orientados pela sua própria vontade. E Jesus então começou a ensinar aquele povo. Está lá em Marcos capítulo 6, versículo 34. Então é importante isso, é importante a gente entender isso. Quando Deus chama Samuel, Samuel não entende, mas Deus usa o velho Eli para que ele possa direcionar o menino no seu chamado. E é Eli quem diz para Samuel, olha, é o Senhor quem está te chamando. É um chamado de Deus para a sua vida. E agora Eli vai instruí-lo acerca do que ele deve fazer diante do chamado de Deus. Diante da vocação de Deus para a sua vida. E ele olha para Samuel e ele diz, olha, o Senhor está te chamando, e quando você ouvir a voz de Deus, você tem que ter essa postura, você tem que se comportar dessa forma. Você tem que responder desse modo. E Samuel segue as instruções de Eli, do velho sacerdote. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Deus se revelou a Samuel. Deus trouxe uma mensagem dura a Samuel.
E a mensagem foi para Eli. Foi tão dura que Samuel nem dormiu mais. A Bíblia diz que ele ficou lá acordado até o dia clarear. E quando o dia clareou, ele levantou e abriu as portas lá do lugar onde ele estava. E o velho Eli já veio ansioso, querendo saber o que Deus tinha falado. Porque Eli tinha certeza que foi Deus quem chamou o menino. Ele chegou, fale tudo e não me esconda nada. Mesmo sabendo que era duro. E Deus diz, é isso e isso. Você não cuidou da sua casa, você não tomou uma atitude mais enérgica com seus filhos. Então, aquele juízo que eu disse que eu ia trazer, eu vou trazer. E a prova disso são seus filhos. Eles vão morrer agora na batalha, e vão morrer os dois no mesmo dia. A palavra foi dura. E o velho Eli, ele se comporta como se já estivesse esperando isso. De fato, Deus já tinha advertido ele, né? E assim, chama atenção a reação de Eli, né? Porque Eli, depois que ele ouve Deus falando que vai trazer juízo, que vai trazer a sua justiça sobre os seus filhos vão morrer, o que Eli responde? Ele é Deus. Ele faça do jeito que ele quiser. É como se ele dissesse, eu lavei as mãos, eu não tenho mais o que fazer pelos meus filhos. Qualquer outro pai ia brigar pelos seus filhos, ia lutar, ia falar, Deus tem misericórdia, Deus dá mais uma chance, Deus dá mais uma oportunidade, Deus, nós vamos mudar, eu vou falar com eles dessa vez, eu errei. Diz que você não faria isso no lugar de Eli, eu faria. Parece que Eli desistiu dos filhos dele. O velho Eli desistiu dos meninos, tudo rebelde. Fizeram tanto mal ao povo, tanto mal a Israel. E agora o velho Eli olha e diz, ele é Deus, ele faça do jeito que ele quiser. Mas nós não vamos desistir dos nossos, né, irmãos? Por mais difícil que esteja a situação, nós vamos buscar ao Senhor, acreditando na misericórdia, na graça, no poder de Deus para mudar todas as coisas. Porque Ele é Deus. Se Ele teve misericórdia de Nínive, que Ele disse, eu vou destruir. E Jonas passou lá dizendo, ó, Deus vai destruir essa cidade. Aquele bando de gente ímpio que não servia a Deus. E se você for ler a história dos ninivitas, você vai ver que eram pessoas absolutamente cruéis, barbaramente cruéis. Mas aquele povo se arrependeu, voltou-se para Deus, começou a jejuar, vestiu o saco, até os animais jejuavam. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Se o velho Eli tivesse olhado para os seus filhos e dito, Deus tem misericórdia, eu acredito, eu particularmente acredito, pode ser que não, né? Mas é meu isso aqui, é a minha forma de entender. Você não tem que entender como eu. Talvez você entenda diferente. Talvez você entenda que, ainda que Eli se arrependesse, a coisa ia ficar feia. Ainda que Eli buscasse, a coisa ia ficar feia. Deus ia cumprir. Até porque Deus disse assim, olha, não tem sacrifício para o que seus filhos andam fazendo, não. Pois é. Deus disse para ele, ó, não tem sacrifício para o que seus filhos estão fazendo, não. Não adianta oferecer sacrifício pelo que eles estão fazendo. Eles pecam deliberadamente, eles pecam de forma consciente, eles sabem que estão errados. Eles sabem que estão errados e eles estão deliberadamente pecando contra Deus. Eles sabem quem é Deus, eles sabem que as coisas são santas. Eu penso também assim, irmã Vera. Entende? Ele sabe. Só que Deus é Deus de misericórdia. Então, assim, eu no lugar de Eli, eu faria isso. Eu clamaria ao Senhor, ainda que não desse nada, né? Davi fez isso, né? Davi, ele foi orar. Ele sabia que Deus já tinha determinado que o filho dele morreria. Você lembra o filho que ele teve com Betseba?
Deus disse para Davi, ó, a criança vai morrer. Vai acontecer isso e isso com sua casa, vai acontecer isso e isso e isso. Davi sabia, Deus já tinha dado a palavra. Mas Davi foi buscar o Senhor, ele disse, ó, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Quem sabe Deus não muda, quem sabe Deus não volta atrás. E ele foi clamar, ele foi jejuar, e ele passou dias e noites de jejum. Deus mudou? Não. Mas ele fez a parte dele. Entende? É, isso, é assim que eu olho para o Eli, para a atitude de Eli. Eu olho e falo, gente, ele não podia ter feito. Mas o velho Eli estava cansado. Ele já tinha ouvido de Deus que não ia ter mais jeito. E talvez ele olhasse e dissesse, pelo menos Samuel eu salvei. Esse aqui pelo menos eu salvei. Esse aqui eu consegui ensinar a temer a Deus, a honrar ao Senhor, a respeitar a Deus, a tratar as coisas santas com respeito, com santidade. Esse aqui eu consegui. Talvez ele olhasse para Samuel e visse ali a oportunidade de um recomeço. E ele que não ouvia, que Deus falara há muito tempo, o povo que não ouvia a voz de Deus há muito tempo, agora Deus está falando. E Deus escolhe exatamente Samuel. Então ele olha para Samuel e diz, a esperança para essa nação. A esperança está aqui, ó, nesse menino. E ele investiu naquele menino. E o menino cresceu. E o menino se tornou um profeta. E tudo o que ele falou, Deus fez prevalecer. No capítulo 3, lá no versículo 19, diz assim, Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixou cair nenhuma de suas palavras. Tudo que Samuel profetizou aconteceu. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu, que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Deus voltou a falar, Deus voltou a se manifestar. E não foi só naquele dia, aqui diz, o Senhor continuou a aparecer a Samuel. Samuel foi o recomeço. E talvez o velho Eli entendeu isso, né? Que Deus estava trazendo o recomeço. Deus estava fazendo passar, porque Deus já tinha dito para ele que cortaria o braço dele, que as coisas iam ficar muito feias, que a descendência dele jamais continuaria ali. Que nós, irmãos, nós possamos aprender com essa história, né? A história é triste e, ao mesmo tempo, ela é uma história que nos edifica espiritualmente. A dedicação de Eli a Samuel parece que foi algo para que recuperasse um tempo perdido. Ele se dedicou a Samuel. E Samuel cresceu e foi esse grande homem de Deus. Né? Que nós possamos nos dedicar aos nossos filhos. Mas nunca desista deles. Nunca desista deles. Ore, coloque-os diante do Senhor. Busque a Deus. Ensine-os o caminho do Senhor. Todos nós somos passíveis de cometer erros, assim como Eli. Né? Mas vamos olhar para dentro da nossa casa e ver onde nós estamos falhando na educação de nossos filhos. Né? Onde nós estamos falhando. Talvez, assim como Eli, a gente olhe e fale, Senhor, agora já não nos ouve mais. Mas o Senhor pode mudar todas as coisas. O Senhor é Deus que muda coração. O Senhor é Deus que muda coração, muda a mente. E é só Ele que pode fazer. É só Ele que pode fazer. Uma vez conversava com um irmão e ele dizia, pastor, eu estou orando para os meus filhos, porque eu ensinei meus filhos, eu falei da palavra de Deus para os meus filhos, eu ensinei meus filhos a servir a Deus, e hoje eles não querem nada com o Senhor, mas eu estou orando todos os dias para que Deus se revele a eles.
Eu falei, amém, meu irmão, Deus vai se revelar aos seus filhos. Porque só assim que acontece a mudança, irmãos. Só quando eles têm um encontro real com o Senhor. E é uma coisa que eu e você não podemos promover. Nós podemos sim interceder diante de Deus, colocá-los nas mãos do Senhor. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Curve sua cabeça. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos instrui, nos ensina. Tu és Deus de poder, de graça, tu és Deus de verdade. Tu não escondes, ó Deus, os erros daqueles homens, dos grandes homens da tua palavra, exatamente para nós podermos enxergar que ninguém é perfeito, Senhor. Todos nós somos passíveis de erros e de falhas. E que nós temos é que nos apegar a Ti, que andar contigo, que guardar a Tua palavra em nosso coração. Dá-nos sabedoria para criar os nossos filhos em Tua casa, para dedicarmos tempo para eles de qualidade, ensinando a palavra, ensinando, ó Deus amado, as coisas santas, a Te servir, a caminhar contigo. Ajude-nos, Deus. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, abre os nossos olhos espirituais. Ó Deus amado, que jamais possamos abrir mão deles, ó Deus, mas sempre estar, ó Deus, a interceder. Que assim como Jó, Senhor, nós possamos nos levantar e oferecer sacrifício, jejum e colocá-los diante de Ti para a bênção. Nós entregamos, ó Deus, nossa vida diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.